A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou, nesta quarta-feira, um projeto de lei que dobra a taxa dos sites de apostas online, as chamadas bets. O regime de urgência acelera a tramitação da matéria e possibilita que o texto seja analisado diretamente no plenário. A proposta é uma das principais apostas do Planalto para aumentar a arrecadação após a derrota da MT Taxa Tudo. E prevê, inclusive, que a alíquota passe de 12% para 24%, com o Planalto alegando combater problemas sociais como o endividamento familiar e de saúde, como o vício nesses jogos. Roberto Mota, quero te ouvir. Esse argumento eu achei interessante, que aumenta o imposto das bets para que as pessoas não se viciem tanto. Claro, é tudo para o nosso bem. Olha, eu não tenho nenhuma simpatia por quem vive de apostas. Eu lembro, Koba, de uma frase que diz mais ou menos assim: apostas são um imposto cobrado sobre a ignorância. A gente poderia dizer sobre a esperança, né, para ser um pouco mais generoso, porque a chance de você ganhar é muito pequena, mas para muita gente é a única esperança que resta no Brasil de hoje. Então eu respeito a liberdade de cada um gastar o seu dinheiro como bem entender. Quer jogar, jogue. Quer comprar bebida, compre. Agora, entenda quais são as consequências disso. E eu tenho também a convicção de que o Brasil não precisa de mais imposto. Essa é uma convicção profunda. O que nós precisamos é de um Estado que gaste menos. E eu acho infinitamente engraçado, curioso e irônico, Koba, ouvir políticos de esquerda alertando as pessoas para o problema do vício no jogo, porque são exatamente os mesmos políticos que não costumam enxergar nada demais no vício em drogas. E aí, Luiz Felipe Dávila, quero também a sua opinião sobre isso, que é mais um projeto que aumenta imposto, nesse caso dobrando, inclusive, a taxação, de 12% para 24%, é o que diz o texto que passou agora na comissão. Ô, Koba, sabe quanto você paga na cervejinha que você toma sexta-feira de imposto? 60%. Então, 24% até que tá bom, né? Para quem joga, né? Mas você sabe que esse argumento me lembra um caso que se tornou até paradigmático dessa história de taxação, que diz o seguinte: foi num país na Europa do Leste. Fala assim, mas por que vocês vão taxar o tabaco? O tabaco faz com que as pessoas morrem antes e isso não pressiona o sistema previdenciário. Isso economiza dinheiro de pagar imposto ou pagar benefício social lá na frente, morre mais cedo. Então, puxa vida, devia deixar que o cigarro não tenha nenhum imposto, porque aí você resolve um problema previdenciário do país. Olha o absurdo, as cambalhotas que se fazem para defender ou não tributação do que nós chamamos de vícios, sei lá, bebida, jogo, que seja. Mas então, o ponto é o seguinte: o governo vai cobrar imposto de qualquer coisa que mexe hoje. E o que está mais mexendo e gerando muito dinheiro são as bets. Afinal de contas, esse pouco dinheirinho que sobra, até aquele do Bolsa Família, o que sobra um pouquinho está sendo usado para bets. Então está dizendo, é aí que tem que taxar, porque é aí que está tendo a grande movimentação financeira. Esse é um governo que não está nem aí para cobrar mais imposto. Por quê? Porque o que eles querem é aumentar o gasto público de qualquer jeito num ano eleitoral. Mais uma vez, mostra um governo que só tem duas preocupações: aumentar imposto, enfiar a mão no nosso bolso, e o segundo é que esse aumento de imposto gere algum benefício eleitoral em 2026. Ou seja, um olho nas eleições e outro no nosso bolso. E essa é a fórmula que eles acreditam do sucesso para se reeleger em 2026. É a tal da sanha arrecadatória, Cristiano Beraldo? Não é a sanha, né? A insana arrecadação que o Brasil impõe aos seus cidadãos, aos seus empreendedores, aos seus empresários, porque é uma coisa impressionante. O Dávila lembrou aqui a questão do cigarro, né? O imposto alto em cima
de algo como o cigarro é para desestimular o consumo, ou seja, fica tão caro que você não é estimulado a gastar dinheiro com aquilo. O problema, quando você olha para o caso das bets, é que você tem um jogo, mesmo que você coloque lá 20%, 24%, 30%, enfim, depois que você quiser, a pessoa ela joga o quanto ela quer. Então ela vai apostar lá R$5, R$10, ela vai continuar apostando. Você não vai impedir a pessoa de apostar. E aí, quando você olha o que acontece nesse ambiente de alta tributação, como é o cigarro, você vê que tem mais cigarro contrabandeado sendo consumido no Brasil do que o cigarro lícito, produzido por aquelas empresas que investiram no Brasil, fizeram as suas fábricas, que dão emprego, que pagam imposto. O governo está aí se esforçando, fazendo ginástica, brigando com o Congresso para aprovar o aumento de 17 bilhões na arrecadação anual, quando mais de 20 bilhões são perdidos pelo contrabando de cigarro. Por que não faz uma fiscalização? Que todo mundo sabe de onde vem o cigarro contrabandeado. Todo mundo sabe que vem do Paraguai, os especialistas vão te dar o endereço, horário de funcionamento, número de funcionários. Por que o governo brasileiro não faz um acordo com o governo paraguaio e senta o pau nesses contrabandistas de cigarro? Porque preferem fazer vista grossa, preferem deixar esse absurdo acontecendo e aí as mãos que vão ali distribuindo parte desses lucros exorbitantes do contrabando de cigarro vão agradando quem precisam agradar. Aí quando você olha para a Bet, é a mesma coisa. A Bet você joga online. O que vai impedir alguém de encontrar um site, algum lugar que não é regulado, que não tem tributação e que você vai jogar igual? Então isso vai acontecer e pior do que isso, fica o Congresso nesse moralismo de décadas. No Brasil não pode ter cassino, porque cassino é muito ruim, prejudica a sociedade. Só que aí, ao invés de aprovar o cassino, que você tem o espaço do cassino, você tem o consumo dentro do cassino, você tem a geração de um número enorme de empregos, você tem toda uma movimentação econômica, da economia real. Eles criam essa história de você aprovar a Bet, que é aposta pela internet, que não cria um emprego aqui e fica estimulando essas pessoas a gastarem do sofá da sua casa o dinheiro que elas não têm, tentando apostar para ganhar um trocado, pagar suas dívidas. E se enfiam cada vez mais no buraco. Então o Brasil é absolutamente ilógico. Esse é um discurso que não faz nenhum sentido. O Brasil não ter cassino, porque faz mal para a população, mas aí aprova, regulamenta a Bet e abre a porteira para uma atividade absolutamente impossível de ser controlada. Um outro argumento interessante, Mota, eu quero também a sua opinião, é a destinação. Tudo bem, vai dobrar a arrecadação, mas essa arrecadação vai ser destinada ao SUS e a alguns programas de conscientização contra a ludopatia, contra esses vícios todos, para ajudar essas pessoas, enfim. Ou seja, o dinheiro que está no SUS, você usa para fundo eleitoral, para emprestar dinheiro para correio, para estatais, para tantas outras coisas. E aí agora a gente pega esse dinheiro de arrecadação e destina aí para a saúde. O argumento é fofo, Mota. Isso me lembra duas coisas, Koba. A primeira é o argumento genial de alguns políticos que defendem a legalização do tráfico de drogas, porque eles dizem, e aí com esse dinheiro arrecadado dos impostos, a gente vai poder ter programas de tratamento para dependência em drogas. Entenderam? Você legaliza e aí com a receita você usa para cobrir o prejuízo da legalização. E essa história de usar dinheiro para a saúde me lembra uma charge que eu vi algum tempo atrás. Eu vou ver se eu acho, eu vou publicar no meu Twitter. E tinha, assim, dois políticos, com aquela cara de político, aquele terno mal ajambrado, convencendo o eleitor, dizendo, olha, vamos aprovar esse imposto aqui. E aí o outro dizia, o dinheiro do imposto vai todo para a saúde. Aí o primeiro dizia, vai todo para a saúde, tintim por tintim. Aí o próximo quadro da charge mostrava os dois políticos de calção num iate maravilhoso,
com uma moça de biquíni, cada um segurando uma taça e fazendo tim-tim. E desejando saúde, não é isso? O Luiz Felipe Dávila, fala pra gente também aí a respeito desse argumento de destinar o valor para o SUS, enfim, isso já é responsabilidade com o governo, que já arrecada bastante, né? E tem gasto obrigatório de receita corrente, líquida corrente que vai para a saúde. Mas esse argumento é velho. Nós todos aqui da bancada dos Pingos nos Is conhecemos. Por que foi criada a CPMF a primeira vez? Foi exatamente para financiar a saúde. Agora nós temos gastos obrigatórios crescendo na saúde. O problema é que nós não paramos para pensar o seguinte, mas como é que tem tanto dinheiro indo para a saúde por meio de gasto obrigatório e a saúde não continua boa? E a educação não continua boa? Saúde e educação são as duas áreas muito beneficiadas por dinheiro. Porque nós gastamos dinheiro financiando a máquina, o corporativismo da saúde e da educação e não melhorando a vida do cidadão na ponta. Isto é, atendimento médico na ponta e, no caso da educação, aprendizado das crianças e dos jovens. Então, nós gastamos dinheiro sustentando a máquina estatal e não melhorando o resultado de políticas públicas na ponta, seja na saúde ou na educação. Ou seja, o dinheiro arrecadado vai para o tim-tim que o Mota acabou de descrever. Pois é, isso aí gera todo aquele debate sobre essa legalização ou não, incentivo ou não para as apostas. O Cristiano Beraldo bem trouxe aqui que em relação a cassinos é proibido, mas em relação a bets, aí tudo bem. Se for online, não tem problema. Fisicamente teria problema, porque isso poderia fazer muito mal à sociedade. Enfim, é uma polêmica sem fim que agora envolve, inclusive, taxação. Não só taxação, mas o dobro da taxação, como é o projeto que tramita agora diretamente no plenário depois da aprovação de hoje na comissão específica. Agora são 18h57. Eu quero agradecer você que nos acompanhou pela nossa rede. Você fica agora com a sua programação local. Por aqui, em Os Pingos nos Is, na TV Jovem Pan News e nas demais plataformas, seguimos. Deixa eu passar mais uma vez para o Cristiano Beraldo. Beraldo, quando a gente falou sobre o programa de conscientização a respeito dos riscos do vício em jogos, a ludopatia, que também seria beneficiado com esse dinheiro arrecadado na taxação ou sobretaxação. Você fez algum comentário? Queria falar a respeito dessa questão também? A ludopatia? Eu sofro de lulotipatia, é mais ou menos isso. Agora, não adianta você imaginar que um país como o Brasil vai investir milhões e milhões em programas de prevenção à dependência do jogo, quando nós temos um problema muito mais grave, que é o consumo e a dependência de drogas ilícitas, e há no país um esforço imenso para minimizar esses efeitos. Aliás, eu fiquei chocado outro dia, eu vi uma entrevista de alguém se dizendo um expert no tema, citando estudos muito elaborados, para dizer que o álcool é mais grave do que o consumo de cocaína e de crack. Então, veja com esse tipo de discurso o que você gera na cabeça fraca das pessoas. E que você vai conduzindo ali a tua vida para achar que consumir cocaína, consumir crack é normal, não tem nada demais. E aí a gente vê, outro dia, inclusive tive em São Francisco, você vai vendo nas ruas, que é diferente, né? O Brasil tem a Cracolândia, que é como se fosse uma área que eles tomam para o consumo, e obviamente aquilo é coordenado pelos traficantes que vão alimentando aquele grupo de pessoas absolutamente dependentes, incapazes, inclusive, de tomar decisões por si próprias. Uma cidade como São Francisco, que foi deteriorando ao longo do tempo, essa participação no cotidiano da cidade, das pessoas dependentes de drogas, ela se dá misturada à cidade acontecendo. Então, você está andando na calçada, a calçada movimentada, com lojas, restaurantes e tal, e de repente tem uma pessoa fumando crack ali do lado, tem outra jogada no chão, outra amontoada ali, tem uma cena absolutamente bizarra. É como se fosse um clipe do Michael Jackson, aquele Thriller,
no meio de uma cidade que você está andando ali, caminhando pelas ruas. Então é uma coisa bizarra. Aí você olha se essa questão do jogo, onde tanta gente ganha dinheiro com isso, e gente importante, não estou falando... a Bet não teria tido a dimensão que tem no Brasil não fossem os padrinhos poderosos para escancarar todas as portas que foram escancaradas. Porque, repito, um país que militou de forma tão aguerrida contra o cassino não pode simplesmente, do dia para a noite, achar que está tudo bem ter bet. E aí a gente vê quem é que está fazendo publicidade dessas bets. Quem é que está ganhando milhões e milhões para fazer publicidade dessas bets? São pessoas absolutamente conhecidas e reconhecidas. Tem milhões de seguidores nas redes sociais. Qual é a ação que se tem contra essas pessoas? Nenhuma. Então a gente tem hoje no Brasil a militância a favor das drogas, a gente tem a militância a favor do jogo, só não tem de verdade nenhuma militância a favor da população. A população que se exploda e dê todo o seu dinheiro para esses grupos.